Olá, estamos de volta e vamos começar hoje com uma pessoa que vai falar sobre sorriso. Pois é, você já parou para pensar o quanto o seu sorriso é o seu maior cartão de visitas? Eu, se fosse você, pensava nisso. Mas até a gente chegar na parte do sorriso, eu tenho certeza que muitas histórias vão rolar. E eu falo com quem? Com o Dr. José Carlos Nascimento. Meu amigo Zé Carlos. Zé Carlos, seja muito bem-vindo ao Pod Rio Business, o primeiro do ano, Zé. Muito obrigado, Aline. Vamos lá. Vamos lá, o primeiro do ano. Então, para a gente começar bem, né? Eu quero já saber de você. Por que dentista? Até chegar a ser dentista, quantas histórias rolaram? Quem é José Carlos Nascimento? Vamos lá. Realmente eu não pensava em ser dentista, apesar do meu pai ter sido dentista, né? A minha primeira assim, profissão, que seria do meu sonho, se eu pudesse seguir, seria piloto de corrida. Mentira, Zé. Sim, isso aí inclusive eu cheguei a fazer curso de pilotagem de kart, né? Mas na ocasião era muito caro, né? Então eu tive que esse sonho deixar para o lado e seguir estudando e por uma carreira mais tradicional, né? Mas em compensação, né, de vez em quando tinha um kartzinho para brincar, né? Dava, fazia umas estripulias, não fazia? Sempre gostei, né? Sempre gostei de velocidade e completei o curso, na verdade. Eu só não tirei a carteira oficial de piloto porque eu teria que fazer 2 corridas oficiais, né? Isso aí eu não fiz. Mas fiquei satisfeito, não fiquei frustrado, gosto, né? Mas aí me conta, porque eu adoro essa parte de corrida. Quem me conhece sabe que eu adoro essa questão aí de velocidade, né? Me fala, você fez pela FIA? Não. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, é uma coisa muito mais adiante, né? FAERJ? É FAERJ? Não. Então, eu fiz um curso particular, né? Tá. Como qualquer pessoa faz. Aí, após concluir o curso, você tem que correr 2 corridas oficiais, aqui no caso no Rio de Janeiro, para você obter a carteira de piloto, né? Mas era para quê? Para kart, para estocar? Era o quê? Não tinha uma categoria que você queria? Não, começa com kart. A categoria que eu queria seria a Fórmula 1. Ai, Zé Carlos Nascimento na Fórmula 1. E aí o teu ídolo virou Ayrton Senna, como Sim, de todo brasileiro. Sim, até porque tinha uma idade parecida com a minha e eu sempre brinquei com minha mãe, olha lá, era eu correndo, né? Até ele, infelizmente, se acidentar, né? E aí eu realmente não queria ser eu correndo. Mas né? você falou, tá vendo, não era eu correndo. Não, mas assim, é uma carreira, né, que é maravilhosa, ao mesmo tempo é perigosa. Acho que como todo esporte que tem velocidade, né, seja ele no carro, moto, bicicleta, tudo que gera velocidade, a gente sabe que tem um quê de perigo, né? Não tem como fugir à regra. Mas que é maravilhoso, né? Com certeza. Bem, isso aí ficou de lado, a paixão existe, mas isso aí era uma coisa meio inviável, né? Mas você frequenta nenhum. Hoje, você visita, você vai à Fórmula 1, você participa, você chega a assistir? Quem é teu piloto predileto hoje? Não, eu sempre assisti, né? Ultimamente não, porque até não temos mais piloto, né? Mas fui tem o Hamilton, mas que o Hamilton também pediu passagem, né? Pediu para parar, né? Mas eu fui na primeira corrida não oficial em Interlagos, foi a corrida prévia, fui na primeira corrida, fui corrida quando tinha aqui em Jacarepaguá. Sempre acompanhei, mas hoje em dia realmente, por falta de piloto brasileiro, no ano que vem vamos ter começar com um piloto novo, mas eu realmente nos últimos anos eu parei de acompanhar por falta de estímulo, né? Perdeu o estímulo, né? É porque o Senna foi outra coisa, né? Sim. O Senna não era só um piloto, né? Ele virou um ídolo nacional, né? Tivemos brasileiros outros, né? O Nelson Piquet, excepcional piloto, o José Carlos Passos, que morreu muito cedo, e o próprio Barrichello, apesar de todo mundo ficar brincando com ele, mas um grande piloto. Aliás, qualquer um para chegar ali tem que ser excepcional. Não pode ser brinquedo, né? Não chega ali qualquer pessoa, né? Ele está na ponta e está ao lado dos melhores pilotos, né? Aí a gente sabe que define, na verdade, depende de várias situações, né? Como a escuderia que ele vai encarar, né? E aí toda aquela equipe maravilhosa, tem muita coisa por trás. Mas que interessante, Zé, de piloto a dentista. Mas antes de ser dentista, eu queria ser engenheiro. Agora começa. Tá vendo?
A mente humana é algo maravilhoso. E a pessoa vai de piloto a engenheiro, e eu não sei já, nem posso falar a dentista, que pode ser que tenha havido outra coisa no meio do caminho, né, Zé? Não, a engenharia veio pela facilidade que eu tenho de matemática e física, que são as matérias que eu sempre adorei, né? E, na verdade, no primeiro ano, na época era científico, meu objetivo era aprender alemão e ser engenheiro nuclear. Lermão? Alemão, alemão, não é? Vem mãe de lá. Não, não ia tomar. Você volta depois. Acabou e depois você fez alguma pergunta aí? Eu fiz limão, né? Eu vou voltar aí. Você ficou entre engenharia e... Não, aí você perguntou depois que, né, que eu queria que foi engenharia. Mas é a história do lemão. Então, eu falei que engenharia científica eu ia começar a aprender alemão. Maravilhoso. Conta pra Ana. Vai dar um bom, tá gravando, botar aí, ó. Gente, vou voltar do... Vou falar, não é para alemão, né, Zé? Era alemão. Zé, eu entendi que você estava estudando para lermão. Não Sim. é lermão, gente. Não é Zé Quiromancia. É alemão. Snalibdisch. Ai, alemão ou engenharia? Não, ou você estava estudando alemão e não, engenharia? eu ia aprender alemão porque a minha intenção era fazer engenharia nuclear. Olha, gente, sai da leitura de mão para engenharia nuclear. Jesus. Então, e aí você não estudou nada de alemão? Não. Nem de lermão. Não, nem de alemão. Até hoje não tive essa aí. Maravilhoso. Alemão ou lemão. Aí você decide. Olhem bem para a cara do Zé Carlos. Ele vai ler alemão ou estudar alemão? Maravilhoso. E aí você acabou não estudando nem uma coisa nem outra. E muito menos a engenharia. Isso. Já tá... E aí, o que você... Já estamos gravando, Zé. A gente já está gravando. O bom do Zé é que ele está achando que eu estou testando ele. Já estou gravando, ó. Então, você não estudou alemão, muito menos lermão, e nem fez engenharia. E a engenharia, caso fizesse, seria qual? A engenharia nuclear. Era o objetivo na época, né? Porque estava começando as usinas, né, nucleares lá em Angra, estava em alta, né? E foi por isso que eu estava pensando nisso. Mas, no segundo ano, eu comecei a pensar um pouco mais e eu queria ser dono do meu próprio negócio. Né? E aí, provavelmente, inconscientemente, com meu pai sendo dentista, provavelmente foi por aí que eu segui a odontologia. Né? Sim. E não me arrependo, adorei, adoro, né? Acho muito legal. Quando eu entrei, não pensava, não pensava. Mal eu entrei na faculdade, eu já comecei a gostar da ortodontia. Legal. Você tem quantos anos na área? Na área, vamos lá, uns 43 anos, mais ou menos. 43 anos. Eu tenho 48 anos de idade. O Zé tem 43 anos de profissão. Que escândalo. Agora, me fala uma coisa. Você entrou para... Você hoje é professor também, não é? Não, há cerca de uns 2 a 3 anos eu parei. Parou de lecionar? Parei. Mas lecionou também por quanto tempo? Por volta de uns 15 anos, mais ou menos, né? Ao mesmo tempo que você lecionava, você atendia no seu consultório? Sim, era responsável por um curso de especialização em ortodontia. Né? Então, cerca de 2, 3 anos eu parei, né, de lecionar, achei que estava bom, né, para mim. E hoje em dia eu
trabalho no meu consultório, como eu sempre fiz, né? Então, uma carreira solo dentro de 4 paredes. Sim. Né? E a maioria de nós, empreendedores, empresários, acaba sendo eu presa, né? Eu, empresário. E aí vocês da área de saúde, isso aí já é uma coisa já da carreira de vocês, né? Praticamente, é ser sozinho. E aí a gente parte para uma outra questão. Você cuida bem dos seus pacientes, mas você tem que cuidar bem do seu back-office. Você tem que cuidar bem da gestão da sua empresa. E aí, onde o dentista José Carlos tira como é que é o nome do... Jaleco? O seu jaleco, tira o seu jaleco e segura a caneta e vira o gestor do consultório. Não só na odontologia, mas provavelmente quase em todas as carreiras, pelo menos aqui no Brasil, não ensina ninguém a ser gestor. Ninguém ensina, ninguém fala, você vai ser dono de um negócio. E, na verdade, a odontologia é um negócio, né? Já acabou há muitos e muitos anos que bastava você colocar o seu nomezinho na porta e as pessoas apareciam. Isso era normal. Há 30, 40 anos atrás era mais do que normal. Você não precisava fazer nada que as pessoas... Porque pela quantidade de dentistas que havia na sua redondeza, né? Era muito menor do que hoje, né? Exatamente, né? Então, havia uma necessidade de você aprender a se vender, né? Em função disso, há cerca de acho que uns 8 anos atrás, eu fiz um curso de gestão. Aliás, o nome se chama Gestão Total. Fiz 1 ano de curso de gestão de tudo de consultório. De se vestir, de comportamento, as mídias sociais. Então, eu fiz 1 ano desse curso que me ajudou muito. E há cerca de 4 anos, eu comecei a participar de um grupo de network, o maior grupo de network do mundo. Que nós fazemos parte. Exatamente, que é o BNI, que também me aprimorou também na gestão, em relacionamento com as pessoas. E isso vem me ajudando muito na minha profissão, né? Porque a pessoa ficar sozinha é uma solidão. Né? É uma solidão. E hoje em dia veio a mídia social, que eu não vou dizer infelizmente ou não, mas você tem que estar na mídia. Tem. Né? Senão você no some. Digital você some. Se você some, você não é ninguém, você tem que aparecer. Sim. É a realidade, você tem que se adaptar. E é engraçado que as pessoas já perguntam para você, mas qual é seu Instagram? Né? É de cara. Né? A primeira pergunta, eu falo, gente, as pessoas não perguntam... qual é o seu caso de sucesso, né? Como a gente tem hábito no BNI, né? De saber o caso de sucesso do outro colega. A gente não pergunta, as pessoas perguntam de cara, mas qual é o seu Instagram? Às vezes você nem alimenta seu Instagram com o que deveria alimentar. As pessoas acham que você não tem, talvez, tanta experiência como deveria, porque o Instagram não mostra, né? É muito cruel. É isso aí, mas é a vida. Nós temos que se adaptar. Ou se adapta ou para. Exatamente, como histórias de várias empresas, né? Não se adaptaram ao mercado e grandes empresas foram rodando por falta de adaptação, né? É isso aí. Então. E aí, o Zé Carlos há 8 anos estuda a gestão e isso facilitou o teu processo no teu consultório? Sim, com certeza, porque eu não tinha, há 8 anos atrás, eu não tinha WhatsApp, por exemplo, né? Então, é uma coisa que é impensável uma pessoa ter um negócio sem WhatsApp, né? Então, tudo fui aprendendo, óbvio, não com profissionalismo, mas eu consegui ter o WhatsApp, fazer um Instagram, associar o Instagram ao Facebook, e essas coisas foram me gestando a me vestir melhor, adequadamente, como as pessoas gostariam de ver, né? Comportamento, tudo isso, financeiramente, você gerir o estoque do seu consultório, né? Isso tudo eu aprendi no curso. E é fantástico, porque você falou uma coisa muito certa. Você estuda para ser dentista, mas ninguém vira para você e fala, olha, se você for dentista de uma clínica, ok, você está lá prestando serviço para aquela clínica, você vai receber o seu pagamento no final do mês, ou conforme acordo, tudo certo. Mas se você decide ser empresário, ter o seu consultório, ninguém fala para você, meu querido, a segunda coisa que você vai ser dentista, a primeira delas é gestor. Porque você tem que gerir tudo, né? Você não só vai gerir a pessoa que faz o seu atendimento,
como o seu estoque, como saber se de fato aquele estoque está bom ou não, se tem que trocar. Enfim, você tem milhões de coisas, contador, tudo que você, como somente dentista, não precisaria fazer, né? Exatamente. E nada disso é passado numa faculdade, né? A coisa mais simples, se a pessoa quiser ter um consultório, é ter um alvará, só vai ter que ter um contador, como gerir, né, o regime fiscal, tudo. Então, nada disso é falado. Você recebe um diploma e um parabéns. E no fundo, tá assim, se vira nos 30. É isso aí. Né? Literalmente. E aí, o que você fala para essa turma que está chegando, que as faculdades estão lotadas e esperamos todos que venham excelentes profissionais dessas universidades? O que você fala para eles? Olha, serão gestores, pensem nisso. Tem que procurar, tem que correr atrás, tem que procurar curso de gestão. Abrir um consultório hoje, no passado não era barato, hoje é bastante caro. Então, o conselho que eu dou, você não fique apenas em um ponto, você fique em mais de um ponto, né? Abra consultório ou pontos para atendimento em bairros diversos, né? E aprenda bastante. Entendeu? Aprenda bastante, não só profissionalmente, mas para tentar gerir o seu consultório. Quando você chegou na odontologia, não sei se você tem essa informação, mas você tem ideia de quantos dentistas havia do seu entorno? E da época que você iniciou para hoje, por exemplo? Não tem, números eu não tenho a menor ideia, mas Sim, com certeza em proporção bem menor, porque as faculdades foram abertas, muitas faculdades, muitas. O Brasil é um país, proporcionalmente, com habitantes, é o país que tem mais faculdade de odontologia do mundo. É mesmo? Com certeza, entendeu? O Brasil tem muita faculdade de odontologia. Como também na medicina, que a concentração maior são nos grandes centros, né? Isso tem essa concentração muito grande dos grandes centros. Então, na área a odontologia acaba tendo, assim como a medicina, como toda e qualquer área, ela tem as sub-áreas, né? Sim. Você faz a odonto, mas você vai escolher a área. Isso. Você se apaixonou pela ortodontia? Exatamente. Já na graduação, eu já queria fazer ortodontia. Então, eu terminei a faculdade em 82. Em 86, eu comecei a especialização em ortodontia, que eram pouquíssimos lugares na época. Hoje em dia, agora massificou. Você tem cursos de especialização em diversos locais, né? Então, isso aumentou muita quantidade de pessoas que podem fazer o curso de especialização. E aí, com isso, a ortodontia é o famoso aparelhinho, não é? Isso. Que antes o pessoal usava o ferrinho na boca e aí tinha aqueles ferros enormes, tinha umas coisas meio loucas, né? Eu olhava, achava aquilo... Nunca usei aparelho, mas eu achava meio esquisito. Hoje, alguns permanecem, né? Alguns ferrinhos, mas existe o Invisalign, né? Que é algo maravilhoso. Conta. Sim, vamos lá. O alinhador tradicional, como você falou, aqueles ferrinhos, os brackets colados nos dentes, existe e vai existir. É óbvio que é um tratamento maravilhoso, super consagrado, né, que dá muito certo. Mas os alinhadores do Invisalign é o nome de uma marca, é um dos alinhadores estéticos que existem aqui no mundo e no Brasil. O Invisalign, vou falar dele mais propriamente porque a marca que as pessoas mais conhecem. Também, né? Uso o Invisalign, também uso o Angel Align, né? No Brasil tem mais de 20 marcas, porém somente umas 2, 3 que realmente tratam casos mais complexos, né? A grande maioria são pequenos movimentos que eu não vou levar em consideração porque não é um tratamento ortodôntico, né? Hoje em dia, o alinhador estético, ele resolve qualquer problema que possa ter, a pessoa possa ter para movimentar o dente. Então, não tem mais nenhuma restrição com o tratamento, com o uso do alinhador estético. E o alinhador estético tem muitas vantagens em relação ao tratamento tradicional, né? Primeiro é a estética, né? Então, eu já tive muitos pacientes que ao advertir, se você não cuidar, você vai chegar a perder um dente. A pessoa falar para mim, não me importa, eu vou perder o dente, quando eu perder eu vejo o que eu vou fazer, mas eu não coloco esses ferros na minha boca.
né? Eu não quero ter esse sorriso, já sou adulto e não vou querer isso para mim. Então, uma das coisas boas do alinhador estético é a própria estética. Além disso, para mim, como profissional, para mim a grande coisa dele é você poder fazer higiene normalmente. Então, você pode... Porque você pode retirar, né? Ele é retirado, você usa escova, fio dental, então isso não há problema nenhum. Isso é ótimo. Para quem não tem ideia, gente, esses alinhadores que o Zé Carlos está falando, eles são transparentes. Eles não são visíveis rapidamente, né, Zé? Você tem que prestar muita atenção ali, senão você não percebe. Não repara, não atrapalha a fonação. Outra grande vantagem deles, ele é mais rápido, o tratamento é mais rápido que o tratamento convencional. Ah, isso é interessantíssimo. A gente tem todo o tratamento antes, existe um software que a gente consegue mostrar ao paciente as fases do tratamento, como vai sendo tratado passo a passo. Então, fica muito mais fácil a comunicação com o próprio paciente. E ele é previsível, porque você sabe mais ou menos o tempo de tratamento do paciente. O paciente vai ser submetido. E aí me explica uma coisa, como leiga, vou te fazer uma pergunta altamente leiga, né? Os que têm o ferrinho, o bracket também, que vocês falam, que bota no dente, né? Isso. Esse você tem que ir apertando, não é isso? Sim. Vai ajustando, mas eles não saem da boca, eles vão sendo ajustados. Exatamente. Então, nesse tratamento tradicional, a gente vai apertando, existem os arcos, existem alças, molas, né, que exigem uma ativação, né? Essa ativação normalmente é feita de 3 em 3 semanas, mais ou menos, né? Isso pode variar. A grande vantagem também, eu vejo porque também uma das razões de ser mais rápido, porque no tratamento tradicional, às vezes a pessoa mastiga uma coisa mais dura, uma coisa mais pegajosa, vai deflexionar o fio ou vai soltar um bracket. Então, quando ele vai ao dentista, em vez de tratamento... dificuldade de limpeza. Em vez de tratamento ir para frente, o tratamento é para corrigir o que foi estragado pelo paciente, né? Então, é uma das razões. E além de o alinhador estético não incomodar, né? Porque existe um incômodo na mucosa, às vezes uma irritação, a própria gengiva ela fica alterada mesmo com uma boa escovação, durante todo o tratamento, né? E o alinhador estético, vamos dizer assim, cada alinhador, o paciente vai trocar mais ou menos por volta de 10 a 10 dias. Ele substitui o que ele estava por outro. Porque... Vamos imaginar uma réguazinha, né? Vamos dizer, uma régua de 1 metro. Então, um alinhador vai andar o quê? 10 centímetros. O outro seguinte vai pegar na função dos 10 centímetros e vai levar dos 10 aos 20 centímetros. Então, cada alinhador vai gerar um movimento, uma ativação na arcada dentária. Isso, mas então os alinhadores, conforme o Invisalign ou outras marcas, eles são personalizados, é isso? Claro, o tratamento é feito para aquele paciente, né? Não existe uma coisa genérica, eu vou pegar aqui na caixinha, qualquer um vai funcionar. Diferente dos brackets, etc., que você vai colocar e é manual que você faz esse ajuste. Né? Personalizado é manual. Exatamente. No caso do tratamento convencional, é o próprio dentista que vai fazer aquele arco, vai fazer aquelas alças para aquele paciente, né? O alinhador vem todo pronto, o tratamento vem todo pronto para o dentista e cada dentista trabalha de um jeito, né? No meu caso, eu libero por volta de 4 alinhadores, então o paciente retorna ao meu consultório mais ou menos de 40 em 40 dias. Então, se o paciente também for viajar, eu vou dar mais alinhadores para que ele não fique sem o tratamento. Né? É muito legal isso, né, Zé? E a pessoa vai sentindo porque está movimentando? Sim, a pessoa sente que está movimentando, mas pelos relatos dos próprios pacientes, sente menos do que sentia no tratamento convencional, né? Sente menos. É porque você não tem ninguém ali apertando a sua boquinha, né, meu querido? Eu fico nervosa. Eu tenho que fazer uma confissão aqui para você. Eu tenho pavor de dentista, Zé. Mas é um pavor, esse pavor de dentista é uma coisa assim histórica, né? Porque o adulto chega para a criança e fala assim, se você não escovar o dente, você vai ao dentista, você vai sofrer, você vai tomar injeção. Então o adulto cria o medo na criança, né? E eu tenho pavor, não é nem injeção, porque eu já chego perguntando, pode botar anestesia? Não preciso, não, mas eu quero. Não, mas o que você vai fazer não vai sentir nada, mas eu
eu gosto dela, eu prefiro. Então, eu não tenho medo de agulha. O que eu tenho raiva é aquele barulhinho, meu Deus, aquilo parece que está cutucando a minha alma. Eu tenho pavor daquilo. Então, a anestesia, já vou ouvir aquele barulhinho, já não vou esquentar minha cabeça, porque eu sei que eu estou anestesiada. Olha que coisa de maluco. O barulhinho não inventaram ainda um silencioso. Eu fico apavorado com essas coisas. Arma tem silenciador. Secador de cabelo não tem silenciador. Essas broquinhas de dentista não tem silenciador. Isso é uma palhaçada. Você aí, cientista, fica inventando várias coisas. Gente, um silenciadorzinho fofo, né? Rosa pro secador de cabelo. Um negocinho pequenininho pro... Não seria melhor? Sim, com certeza. Gente do céu, eu não consigo... Criam tanta... Liquidificador, né? Um parênteses. Ontem à noite eu estava fazendo... Ontem à noite, gente, porque vocês vão entender, enfim. Mas à noite eu estava fazendo um jantar e eu precisava usar o liquidificador. Gente, usei o liquidificador 10h40 da noite. Imagina o esporro que fez o liquidificador. Com certeza. Por que ele não tem uma pecinha ali que só vai fazer... Seria melhor? Com certeza. Mas é isso, eu carrego esse medo justamente por causa... Eu tô olhando, tô sentindo falta que a gente está sem relógio, né? Não, o relógio está aqui. Não foi ligado hoje, Zé. Sim. A gente está sem controle da vida hoje. Mentira. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Dentista eu acho algo fantástico, porque foi como eu abri nossa conversa, né? Falamos do sorriso, falamos da proposta do cartão de visita, né? As pessoas chegam com um sorriso gostoso, um sorriso agradável. Não tem como não cativar você, né? Exatamente. Então, é que a gente fala, né? Como você falou no início, né? O sorriso é o nosso cartão de visita, né? Um sorriso, um bom sorriso, já desmonta aquela pessoa com quem a gente vai conversar, sim, né? É uma porta de entrada, né? Exatamente. Aquelas pessoas, às vezes as pessoas se preocupam muito com roupas, com bolsas e esquecem da sua boca, né? E é o principal, né? Literalmente, minha gente. E a gente pode até aproveitar esse momento principal e falar o seguinte. Por exemplo, pessoas com bafinho. Você aí pensando, eu tenho bafinho, tá pensando? E aí? Tem várias dicas, né? Gengibre. Ó, o dentista já riu. Não é só isso, né, Zé? Esse bafo aí, né, esse mau hálito aí, ou é da boca, né? Pode ser um problema aí de falta de higiene, ou pode vir do estômago, né? São os dois locais de origem que pode dar esse bafinho aí. Bafinho. Eu tenho uma história legal com o bafinho, porque o meu filho hoje tem 23 anos, né? E meu filho pequeno, minha casa vivia lotada de criança, né? Eu adoro essa bagunça, imagina. E eu sempre, o Pedro, antes de dormir, já escovou o dente? Já, então me dá o bafinho. E ele me dava o bafinho na hora mesmo, fazia pra mim, porque eu queria saber se estava escovadinho. Um belo dia lá em casa, eram 8 crianças e o Pedro, ou seja, 9 garotos na minha casa. Eu entrei no quarto, todo mundo de banho tomado? Todo mundo, tia, aquele quarto parecia, gente, meu Deus, um tsunami o quarto do meu filho. Falei, vou fazer bafinho em todo mundo, hein? Aí eles olharam pro Pedro, eu avisei que ela ia fazer bafinho. Ninguém acreditou que eu ia fazer bafinho. Zé, foi levantando um atrás do outro pra escovar o dente, sabe? Falei, vou ficar na porta do banheiro esperando vocês. Aí voltaram, todos de bafinho, bonitinho. Passavam por mim. Eu, muito bem, pode ir, pode dar. Cada um dando o seu bafinho. Mas aí um deles falou, tia, não conta isso pra minha mãe, não. Falei, pode deixar que eu vou contar. Então, eu acho uma delícia essa história, porque o Pedro, até hoje, ele fala, né? Que ele brinca com as irmãs da minha norinha sobre isso, né? Fala, olha, minha mãe, se chegar aqui, vai te pedir bafinho, hein? Porque não escovou o dente, tem que fazer. Mas é o cuidado, né? É o fio dental, é a escovação, 3 vezes no dia no mínimo, né? Com certeza. Com certeza. Principalmente dormir com a boca limpa. Ah, sim, porque eu falo... Eu brincava com ele que tudo eu uso o Cirque du Soleil como exemplo, né? Que eu acho magnífico. Eu falava pra ele, você acha o quê? Você não vai escovar o dente? Vai ter um Cirque du Soleil dentro se divertindo, fazendo horrores na sua boca. É isso, né? Isso aí mesmo, com certeza. Zé, agora deixa um recado
para quem está começando, ou mesmo para aquele profissional que está se sentindo perdido, né? Ele está sozinho, ele tem que gerir, ele tem que atender, ele está chateado porque ele não consegue fazer as coisas dele como deveria fazer. E você, já sendo um dentista consagrado, um cara respeitado, deixa a tua dica para ele. Bem, para quem está começando, tem que primeiro fazer bem a conta de abrir um consultório próprio, sozinho, né? Hoje em dia custa quanto, mais ou menos? Aline, eu sou sincero, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas a gente passa de 100 mil reais. Ah, com certeza. Então prepare o bolsinho, meu amor. Com certeza. Então, hoje a pessoa tem que saber se ele vai ficar... Eu não aconselho ficar sozinho. Deve se associar a alguns outros profissionais de outras especialidades, né? E não ficar no mesmo lugar, né? Atender em mais de um ponto, né? Porque dificilmente você, em um ponto, você vai encher a sua agenda de segunda a sexta, né? Então, esse é o conselho, e faça cursos de gestão, né? Faça cursos de gestão, entenda bem, aí você vai contratar uma boa agência, uma pessoa que possa te posicionar nas redes sociais, e estude a sua área também, né? Que é importante. Estudar não quer demais, né, Zé? A vida toda, né? Não tem jeito, né? Não tem a vida toda. Eu falo que não ocupa espaço e, ao mesmo tempo, deixa você gigante, né? Conhecimento. Conhecimento, gente. Eu sou a tarada do conhecimento. Para mim é fundamental, é pílula diária, né? Você cuidar da sua mente, entregar ela o que ela gosta, conhecimento. Isso aí. É isso. Obrigada, Zé. Eu que agradeço, Aline. Espero que você tenha gostado da nossa bagunça aqui no Pod Rio. Isso aí, muito bom. Pessoal, então é isso. Nosso primeiro podcast do ano foi com o Dr. José Carlos Nascimento, ortodontista, que ele não lê mão, ele nem estudou para isso. Foi a louca aqui da apresentadora que entendeu ler mão ao invés de alemão. Mas ele, claro, que a gente ainda se divertiu, não deu para você ver tudo, porque de fato a gente acabou passando mal na história, mas... começar o ano com um profissional desse à minha frente é muito prazeroso. Obrigada, Zé. Eu que agradeço, Aline. Obrigada mesmo. E você que está aí, conta pra gente o que você achou. Se você é estudante da área e está querendo mais informações, procura o Zé nas redes, fala com ele. Tenho certeza. Ele hoje não leciona mais, mas professor uma vez, sempre professor. Com certeza vai ser prazeroso para ele conversar com você também. Tá bom? Eu agradeço muito o pessoal da Bom de Queijo, que é nosso patrocinador, e o Clube Empreendedor Brasil, que é esse estúdio fantástico que você vê a gente toda segunda-feira, às 20 horas. Tá certo? Eu sou a Aline Gal, fico por aqui. Um prazer estar com você.